Graça e paz, igreja, amém? Aleluia! Quantos aí estão autorizados para vencer? Foi fraco, hein? Tem gente aí que não jantou, né? Esquenta não, querido, tem cantina depois do culto, amém? Quantos aí estão autorizados para vencer? Aleluia, melhorou. E em nome de Jesus até o final vai melhorar um pouco mais, amém? Porque Jesus está aqui. Aleluia. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Sua Bíblia aberta, pegue a sua Bíblia e repita comigo. Esta é a palavra de Deus, inerrante, imutável e que pode transformar a minha vida. Permaneça com ela aberta, nós vamos fazer uma oração. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E eis aqui a Tua palavra, Senhor. Esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz e que com certeza tem algo reservado para nós nesta noite. Que o Senhor tenha liberdade neste ambiente para falar a cada coração, pois nós queremos sair daqui alimentados por aquilo que vem do céu. Por isso, ó Deus, derrama do Teu poder e da Tua graça, nos fazendo vencedores em tudo que fizermos, porque estamos aqui não no nome, ó Pai, de um ser humano, estamos aqui no nome daquele que era, que é e que há de vir. Estamos aqui, ó Deus, para adorar ao Senhor, o único nome que deve ser engrandecido neste lugar. Por isso, Senhor Jesus, tenha total direção, usa a minha vida, Pai, como instrumento, ó Pai, para direcionar esta mensagem. Que o Senhor fale a cada coração, de uma maneira ímpar, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler o texto, diz assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, à hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Porém Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Somente até aí. Sabe, queridos, quando eu recebi o convite para estar falando, da palavra do Senhor aqui, esta mensagem ela veio ao meu coração de imediato. E com certeza esta palavra fala sobre a importância de nós compreendermos que somos autorizados para vencer. É sobre isso que o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. É por isso que quando eu comecei aqui, a primeira pergunta que eu fiz é: quantos creem que são autorizados para vencer? Nós precisamos compreender isso. E
nessa noite, esta mensagem vem trazer essa reflexão para nós. Esse é um texto bastante conhecido sobre um dos momentos em que o Senhor faz um grande sinal através da vida de Pedro e João, que eram 2 discípulos próximos de Jesus. É bem verdade que nós conhecemos que Jesus chamou 12 apóstolos, mas destes 12 havia pelo menos 3 que eram mais chegados dele: Pedro, Tiago e João. E nessa oportunidade em que nós estamos lendo aqui, Pedro e João estavam subindo para o templo, assim como eu e você estamos aqui nessa noite. Eu não quero que você saia da sua casa, amados, e nós precisamos compreender isso como igreja do Senhor, eu me incluo nisso. Nós não podemos sair da nossa casa e vir a um ambiente como esse, acreditando que vamos voltar da mesma forma. E eu não estou falando isso aqui para ser uma frase de efeito, para gerar alguma emoção em você. Eu estou falando isso aqui porque é isso que nós precisamos entender, que o Deus a qual nós servimos é um Deus de milagres. Amém? E Ele nos autoriza a vencer. É o Senhor quem nos autoriza a vencer. E a Bíblia está dizendo que Pedro e João, eles subiam no horário da oração, a hora nona. E se nós for transformar essa hora nona no nosso relógio, seria às 3 horas da tarde. Olha só, missionário. Ele ia chegar aqui na tarde da vitória. Oh, glória! Eles chegaram ali às 3 horas da tarde para orar, para buscar a face do Senhor. Porque, querido, deixa eu te ensinar algo. Nós precisamos compreender que não há o momento exato em que Deus possa fazer as coisas na nossa vida. Ele faz a hora que Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quer. Só que nós precisamos nos posicionar diante dEle. E é isso que o Senhor quer nos ensinar aqui nessa noite. Olha que interessante, o texto começa dizendo que Pedro e João foram para o templo para a oração. Eles foram com um propósito. Mas no versículo 2 diz que também era trago um homem, todos os dias era colocado um homem coxo ali na porta do templo, na porta principal, que é a porta formosa. Eu não vou aqui me decorrer a falar a respeito de todas as portas que o templo tinha naquele tempo, mas só para que você entenda, essa era a porta principal, era a porta que dava acesso ao átrio, era a porta que dava acesso para multidões passar por ali, e dessa forma ele conseguia render um pouco mais. Então esse homem, ele não estava sendo colocado naquele lugar ali por acaso, ele estava sendo colocado ali porque era algo estratégico. E o título dessa perícope, pelo menos na minha Bíblia, diz a cura de um coxo. Na sua também, às vezes, pode mudar alguma nomenclatura. Mas, se eu pudesse, eu mudaria aqui para a cura de um mendigo. Sério, pastor? Sim. Porque nós precisamos, amados, ver além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Para muita gente, aquele homem só era um coxo que ficava ali na porta. Mas para Pedro e João era um mendigo que precisava ser restaurado. Sério, pastor, como que é isso? Eu, refletindo sobre isso, comecei a imaginar o momento em que aquelas 4 pessoas, enquanto Jesus está em Cafarnaum, o texto diz que Jesus estava em casa, e a Bíblia diz que então um coxo é trago ali para ser introduzido diante de Jesus, e 4 homens carregam aquele homem, abre um buraco lá no telhado e desce aquele homem onde Jesus estava. E sabe o que mais me chama a atenção? É que Jesus não falou, você está curado da sua paralisia. Não, os seus pecados estão perdoados. Então havia algo dentro daquele homem que precisava ser transformado para que o exterior pudesse expressar a glória de Deus. E é sobre isso que o Senhor quer falar comigo e com você, amados. O Senhor quer transformar a minha e a sua vida de dentro para fora. E à medida que Ele vai transformando por dentro, por fora, vai sendo visível aquilo que Ele tem para fazer através de mim e de você. Sabe, amados, outra oportunidade que eu vejo também é quando Jesus chega no tanque de Betesda.
E a Bíblia diz que tem um homem coxo lá, há 38 anos, que ele estava naquele lugar. E da mesma forma, Jesus chega para ele e primeiro diz: a tua fé te salvou. Jesus então gera fé nas pessoas. E da mesma forma, queridos, eu vejo aqui Pedro e João todos os dias indo a um lugar para orar, e todos os dias alguém era colocado naquele lugar com um único intuito: de faturar. E tem muita gente, irmão, que está mais interessado naquilo que pode faturar através do Evangelho do que naquilo que pode alcançar através daquele que salvou a minha e a sua vida. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui, amados, para te dizer algo. É preciso que nós compreendamos que o nosso Deus, Ele faz milagres. Ele está aqui hoje e Ele pode curar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar para sempre a sua história. Você pode crer nisso? Olha o que me chama a atenção no versículo 2. Quando diz que este homem era trago, então, desde o ventre da sua mãe ele era coxo, ou seja, ele era coxo de nascença, o qual todos os dias era colocado ao templo, ou seja, ele tinha pessoas que carregavam ele, sim ou não? Porque naquele tempo não é como hoje, que tem toda essa mobilidade, toda essa praticidade. Então o texto diz que alguém colocava aquele homem ali no templo, mas todos os dias, este homem voltava para casa com aquilo que arrecadou ali, e no outro dia ele estava lá de... Por quê? Porque ele era insaciável. Mas o versículo 1 vai dizer que João e Pedro subia para a oração. E eu não sei se você sabe, aqui está falando só de um horário que esses homens subiam para orar. Mas o judeu tinha uma prática de orar pelo menos 3 vezes no dia. Às vezes eu olho para o crescimento do Islã em algumas regiões do mundo. E a gente já ouviu muito essa frase, de dizer que eles não têm vergonha da sua fé. Aonde eles estiverem, a hora que dá a oração da oração, ele fala: para um pouquinho, pega o tapetinho dele, estica no chão e vai orar. E será que nós temos feito a mesma coisa? Será que nós temos praticado a nossa fé, ou será que nós temos tido até vergonha de dizer que somos crentes? A Bíblia diz que então estes homens subiam ali com o propósito de buscar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Enquanto este outro homem estava ali apenas para pegar as esmolas. E o que eu acho interessante é que a esmola, em todo tempo, é um ato de misericórdia, sim ou não? Quando você chega num lugar e tem ali alguém pedindo um donativo ou te pedindo dinheiro, geralmente a gente tem um ato de misericórdia ao olhar para aquela pessoa e dizer: não, é um ser humano como eu e está me pedindo alimento. E quantas vezes a gente vai lá e deve fazer isso, compra o alimento e entrega para aquela pessoa. Mas o que acontece com essa vida? No outro dia ela está lá do mesmo jeito. E acaba que, querendo ajudar, nós mais atrapalhamos. Pastor, você está dizendo que a gente não pode dar esmola? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu e você carregamos a maior arma do mundo, que é a palavra do Senhor. Eu e você temos autorização do céu para mudar a vida das pessoas. Quantas vezes que essas pessoas chegou para você pedindo um dinheiro e você virou para ela e falou: eu tenho Jesus Cristo e Ele pode mudar a sua história. Não como um ato evangelístico simplesmente para dizer: Jesus te ama. E às vezes nem você acredita nisso. Mas de um ato de dizer: ei, eu creio em um Deus todo-poderoso que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história. E é isso que Pedro e João estavam fazendo aqui na vida deste homem. Sabe, amados, nós precisamos entender e compreender a profundidade disso aqui.
O texto vai dizer que então aquele homem estava ali mais um dia, em mais uma oportunidade esmolando, se é que existe essa palavra. E então Pedro e João chegam naquele lugar. E quando aquele homem então vira para eles e diz: vocês podem me dar alguma coisa, olhando para eles, esperando receber algum recurso, eles simplesmente olham para aquele homem e dizem: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ah, se você tivesse entendido isso, dava um glória a Deus mais alto. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Querido, nós precisamos entender que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos neste lugar porque nós cremos em um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Nós não estamos aqui simplesmente para criar uma campanha com o título do que nós não cremos. Deus gerou isso no coração do pastor Antônio, porque essa é a convicção daqueles que estão aqui. Nós cremos que Deus nos autorizou a vencer, e é isso que nós temos que espalhar lá fora. Ele nos autorizou a vencer. Nós precisamos crer nisso, querido. Então aquele homem chega naquele lugar acreditando que seria mais um dia de esmola, mas Deus mudou a história. E a partir daquele momento, aquele homem passou a viver um milagre. Quantos aqui querem viver um milagre? Só Jesus Cristo pode fazer isso por você. Eu quero que você compreenda algo, querido. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas Jesus, a quem nós servimos, o Nazareno, que verteu o seu sangue na cruz, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reinando eternamente, está aqui nessa noite, pode e vai mudar a sua vida. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio nisso. Jesus é o único que nos autoriza a vencer. E aqui nós aprendemos alguns pontos importantes. O primeiro deles é que o Senhor nos autoriza a vencer a estagnação espiritual. A primeira área da minha e da sua vida que o Senhor quer que vençamos é a estagnação espiritual. Como assim, pastor? Eu explico. O texto vai dizer que então, quando eles subiram naquele lugar, a Bíblia diz que era colocado ali um homem coxo, desde o ventre da sua mãe, todos os dias, para que ele pudesse então pedir esmolas. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o maior problema daquele homem não era ser coxo. Eu conheço muitas pessoas que têm a mobilidade reduzida e são muito abençoadas. Eu conheço atletas que jogam basquete de cadeira de roda, eu não dou conta nem com as pernas que eu tenho, irmão. Eu erro todos os arremessos, pastor. Eu conheço pessoas que são velocistas, pessoas que nadam sem pernas. Eu só sei nadar o nado machado, joga dentro d'água. O que estava atrapalhando aquele homem não era ele ser coxo, mas foi a mentalidade que foi implantada nele. E é isso que Jesus quer curar aqui em você nessa noite. Sabe o que Jesus quer fazer na minha e na sua vida, amados? Que eu e você saiamos daqui entendendo que somos filhos de Deus. Ele quer que eu e você saiamos daqui, amados, entendendo e compreendendo de que nós somos sim autorizados para vencer, e não é um coach que está falando, é a palavra. Nós estamos aqui, amados, para ser autorizados a vencer e vencer a estagnação espiritual. Aquele homem era colocado ali todos os dias na porta do templo para pedir esmola e nunca se saciava. Aquele homem, ele vivia perto do lugar da adoração a Deus, perto da presença de Deus, mas nunca experimentou o que é isso. Quando eu olho para este relato, na verdade eu vejo aqui dois tipos de pessoas. As pessoas que se parecem com este homem coxo,
mendigo e as pessoas que parecem ou querem ser como Pedro e João. Pedro é aquele que pescou a noite inteira e não pegou nenhum peixe. E quando ele achou que estava tudo perdido, Jesus aparece e faz com que aquele homem consiga a maior pesca da história da humanidade. E quem é João? João é aquele que ele mesmo diz que deitava, reclinava o seu rosto sobre o peito de Cristo. Ele dizia ser amado mais do que os outros. E com certeza o era. Mas qual desses dois tipos de pessoas eu e você estamos sendo? Aqueles mendigos espirituais? É por isso que eu acho que o título da perícope ficaria melhor, A Cura do Mendigo. Porque, como eu disse, o fato deste homem ser coxo não era o que impedia ele de alcançar a bênção. Era o fato de ser mendigo e ter a mente cauterizada, dizendo, eu não valho nada. A minha vida nunca vai para frente. Eu nunca vou virar nada na vida. Então eu tenho que ficar mendigando. Afinal de contas, naquele tempo não tinha INSS, né? Nem pode falar em INSS agora, né, irmão? Os entendedores entenderam, né? Querido, naquele tempo não tinha INSS. E aquele homem ficava então imaginando. A Bíblia não relata isso, não é específica nisso. Mas pela ação destes homens, nós podemos compreender dessa forma. O que massacrava este homem, o que deixava ele na circunstância em que ele estava, não era o fato de ser coxo, mas sim o fato de ter a sua mente cauterizada, de que ele não tinha mais jeito para a sua vida. Mas deixa eu te falar algo, querido. O Senhor não nos formou para ser assim. Não importa quais as dificuldades você tem enfrentado. Essa é a noite em que Jesus quer libertar a sua vida. Assim como libertou a vida deste homem. Ou quem sabe eu e você fazemos parte do outro tipo. Querido, não pode ver aquela porta aberta que a gente entra aqui, irmão. Se deixar, né, pastor, a gente traz um colchãozinho e já fica aqui, né, a semana inteira, porque é bênção demais. Tem oração no monte, eu estou lá. Podia ser assim, né, pastor? Eu vou dormir no monte. Ei! Mas tem os Pedros e Joãos desse tempo. E às vezes você está aqui, Pedro e João, e está pensando, pastor, já tem... Essa é a segunda quinta-feira do mês de maio. Eu já fiz a campanha passada, nós estamos na segunda quinta-feira de maio, e até agora não aconteceu nada. Mas você continua vindo. Por quê? Por que você continua vindo? Porque você crê? Crê no quê? No que você não vê. E isso chama-se fé. Crer no que não se vê chama-se fé, e é pela fé que você está aqui, assim que era pela fé que Pedro e João estavam no templo na oração. Quem sabe, amado, você entra aqui e sai daqui e aparentemente não tem nada acontecendo na sua vida. Mas deixa eu te contar um segredo. O Senhor está te preparando para levantar pessoas. Aleluia mesmo, querido. Oh, Jesus. Deus está te preparando para que você possa erguer pessoas. Quando você acha que não está acontecendo nada, o Senhor está te posicionando para que você possa ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. É através da sua devoção, é através da sua entrega. Eu não sei se você sabe, a gente fala isso aqui, amados, não é por soberba ou por nada, achando que somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, fazemos isso porque somos os piores de todos. Mas nós temos um pastor que pelo menos 2 vezes na semana está passando a noite orando por você. E junto com ele, aproximadamente 30 pessoas estão orando.
Temos oração aqui na segunda-feira pela manhã, temos oração no monte à noite. Essa é uma igreja, amados, que ora, que busca a face do Senhor. Ou seja, nós somos ensinados e praticamos a doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus ensinou aos 12 é repassado, e hoje nós vivemos isso, e vamos viver isso até Jesus voltar. E é isso que nos autoriza a dizer isso com propriedade. Querido, o Senhor nos autorizou para vencer. O versículo 4 diz assim: e Pedro com João, depois, versículo 3 diz assim: e vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ou seja, aquele homem então vira para Pedro e João e lhe pede uma esmola. E o versículo 4 vai nos dizer: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aprenda uma coisa. Primeiro, o Senhor quer que nós venhamos vencer essa estagnação espiritual. Ou seja, você não foi criado para viver mendigando. Segundo, o Senhor está aqui levantando estes homens para dizer para aquele homem: olha para nós. Então, o texto vai dizer: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. O que as pessoas esperam receber de mim e de você? Quando eu disse aqui, amados, não precisa esperar receber nada de mim. Principalmente se for dinheiro. Mas o texto diz que então, Pedro vira para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Enquanto tem muita gente por aí, amados, vindo a uma campanha como essa, só pensando em prosperidade, 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 porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Querido, ganhar dinheiro não é ruim, é bom. Nos dá acesso a um monte de coisa legal, mas não é tudo na sua vida. Nós precisamos estar num ambiente como esse, querendo mais de Deus, querendo estar mais perto do Senhor, querendo as coisas ocultas que o Senhor tem para revelar às nossas vidas. E eu quero te dizer algo: aqueles que estão mais próximos de Deus têm algo para oferecer para as pessoas que é muito, 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 muito maior do que prata e ouro. E é isso que Pedro está dizendo para este homem: olha para nós, eu não tenho prata e ouro. Se você estava esperando receber de mim algum recurso, alguma coisa que ia te colocar nessa mesma posição que você está aí, amanhã você estaria aqui de novo. Pedro vira para aquele homem e fala assim: ei, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aonde que Pedro aprendeu isso? Onde que foi, será, querido? Lembra da pesca maravilhosa? Vamos voltar lá? A Bíblia diz que Pedro tentou pescar a noite inteira e não pegou nada. E a Bíblia diz que quando Jesus então manda ele lançar a rede, ele enche os barcos, a ponto de que os barcos foram a pique, eles estavam afundando. E o que aconteceu depois disso? Simplesmente ele arrastou os barcos para a praia e, deixando tudo, o seguiu. Sabe o que Pedro entendeu, querido? É que aquilo que para as pessoas tem valor, no céu não. Aquele homem tinha colhido o maior número de peixes que a história já viu, mas isso era muito pequeno perto daquele que o chamou para o seguir e faria dele, a partir daquele dia, um pescador de almas.
O que Jesus tem para fazer na tua vida, querido, é muito maior do que o dinheiro deste mundo possa comprar, porque o Senhor quer fazer de você aquele que vai levantar pessoas. Aleluia! E o que eu e você temos para oferecer às pessoas é muito mais do que dinheiro. Então eu não quero te desanimar não, mas se você veio aqui hoje buscar dinheiro, eu queria te dizer que... Mas eu tenho algo para te oferecer. Jesus de Nazaré. E Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. E Ele vale mais do que o mundo inteiro. E o texto continua dizendo assim, versículo 7. Depois que Ele diz para olhar para eles, e dizendo, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que então Pedro, tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e atelhos se firmaram. Deixa eu te dizer algo, amados. O Senhor, Ele quer que nós venhamos vencer essa estagnação espiritual, para que a gente possa viver milagres. O Senhor quer que nós venhamos, sabe, queridos, estar sendo autorizados para oferecer mais do que aquilo que essas pessoas estão esperando deste mundo, e oferecer algo muito superior. Para quê? Para que ao nos levantar, venhamos impactar vidas. Quem escreveu esse texto aqui é ninguém mais, ninguém menos do que Lucas. Esse texto foi escrito com um propósito: alcançar alguém da alta patente naquele tempo, um homem chamado Teófilo. Os estudiosos não conseguem precisar quem era este homem, mas com certeza era alguém importante, a ponto de Lucas registrar um documento como esse, do qual faz parte, de um compilado, o qual Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas foi muito específico ao dizer que quando Pedro tomou ele pela mão, o levantou e logo os seus pés e artelhos, os seus pés e tornozelos firmaram. Nem um glória a Deus. Amados, sabe por que nós não vivemos milagre? Porque nós não cremos. Quando Pedro pegou na mão daquele homem, ele disse, levanta! E logo aquele homem ficou em pé. Os seus pés, os seus tornozelos firmaram. Querido, eu não estou falando de alguém que ficou sem andar poucos minutos, não. Eu estou falando de alguém que, segundo a palavra do Senhor bem relata, este homem era coxo desde o seu nascimento, ele nunca andou. E se nós tivéssemos aqui médicos para dar testemunhos, eu perguntaria qual a probabilidade de uma pessoa que nunca andou se levantar e sair andando pela medicina. Quantos anos de fisioterapia e de toda sorte de terapia essa pessoa teria que passar para caminhar? Mas a Bíblia diz que quando Pedro pegou na mão daquele homem, disse, levanta. E ele então levantou. E olha o que diz o versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O homem que estava coxo, agora está saltando e louvando a Deus. O homem que era mendigo, agora tem tudo. E Jesus te trouxe aqui hoje para dizer isso para você. Nessa noite, Ele vai mudar a sua vida. Nessa noite, Ele vai mudar a sua história.
nessa noite os seus tornozelos vão se firmar. E lugares onde você nunca andou, você vai andar pela fé. Aleluia! E o texto continua dizendo que então todo o povo o viu andar e louvavam a Deus. Sabe o que está falando aqui? Que existe um propósito para o qual Deus vai te levantar. Que existe um propósito para o qual o Senhor vai tirar você dessa estagnação espiritual. Que existe um propósito pelo qual o Senhor vai operar através da sua vida, na vida de outras pessoas. Que existe um propósito pelo qual o Senhor vai operar um milagre, e o milagre vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar as suas finanças, vai alcançar a sua empresa, vai alcançar a cidade de Rio Verde, e nós vamos sim viver o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Existe um propósito nisso. E nós temos que crer nisso, querido. Nós precisamos compreender o propósito de tudo isso. Ei, carabaçô. Ei, tarabaxeira, namaraceira, labás. O Senhor não vai nos levantar para erguer o nosso nome, não. O Senhor vai nos levantar para marcar uma geração. O Senhor vai nos levantar para que nós levantemos outros. E essas pessoas ficarão de pé. E essas pessoas caminharão. E essas pessoas entrarão nos átrios do Senhor. E essas pessoas louvarão o Altíssimo. Esse é o propósito. E todo o povo viu eles andarem. E todo o povo vai ver, querido, o que Deus fez na minha e na sua vida. E todo o povo vai ver aquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. E todos vão ver. E o texto diz que eles o conheciam. Afinal de contas, esse era aquele que estava lá na porta mendigando. Ei, esse não era um mendigo. Esse não era aquele que chegava aqui, pastor, no final do culto e ficava aqui na fila pedindo oração. Preste atenção, não estou falando que isso é errado. Mas que nós precisamos aprender a orar. Esse não era aquele que quando via um pregador de fora fazia aquela fila para que um camarada revelasse até o CPF dele. Não era aquele? Era. Só que agora ele anda com Jesus. Agora ele caminha com Jesus, agora ele vive uma nova vida em Jesus, agora ele sabe andar com as próprias pernas. E deixa eu te falar mais, aquele que era mendigo agora levanta pessoas. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Fique de pé. Fazer de conta que está terminando. Ei, carabaçore na mará. O texto diz que aquele povo ficou cheio de assombro. Eles ficaram pasmos. Eles disseram: o que é que está acontecendo aqui? Tem muita gente, amados, que acha que Deus vai operar um milagre fazendo um espetáculo psicodélico. Tem gente que fica esperando, mas cadê o arrepio? O arrepio é uma bênção, querido. Mas muito mais do que arrepio, é poder de Deus operando na vida das pessoas pela fé. E é essa mesma fé que está operando aqui nessa noite, é essa mesma fé que vai trazer a cura sobre a sua vida, é essa mesma fé que vai te libertar deste estado. É essa mesma fé
que está aqui nessa noite. Eu quero pedir aos intercessores para que fiquem aqui na frente, por gentileza. E nesse momento eu quero convidar você, que entendeu essa mensagem, e preste atenção, não é um apelo para salvação ainda. Você que entendeu essa mensagem e sente que tem passado por um momento de estagnação espiritual. Pastor, parece que nada acontece na minha vida. Acontece na vida do irmão da direita, do irmão da esquerda, mas na minha vida não acontece nada. Eu venho para os cultos, essa já é a minha 20ª, sei lá se existe essa palavra. Já tem 50 dias que eu estou vindo aqui nessa campanha e não acontece nada. Mas hoje é a noite que o Senhor te trouxe aqui para transformar a sua vida. Eu quero te convidar a sair do seu lugar correndo e vindo aqui à frente. Você que está se sentindo assim, pastor, eu preciso de algo aconteça na minha vida. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação. Sai do teu lugar, não tenha vergonha. Jesus quer mudar a tua história. Entenda, amados, que o que o Senhor vai fazer na sua vida não é algo qualquer. O que o Senhor quer fazer na tua vida é te levantar, para que outras vidas sejam levantadas para a glória dEle. Aleluia. Creia nisso, creia no milagre, creia na manifestação do Espírito Santo que opera neste lugar. Ele está aqui, Ele está aqui, é Ele que faz. Aleluia. Neste momento, amados, deixa o Senhor operar na tua vida. Deixa o Senhor operar o milagre no teu coração. Eu quero pedir aqui que os pastores também vá impondo as mãos sobre essas pessoas, declarando este milagre, declarando esta bênção. Os intercessores imponham as suas mãos. Ministra essa cura, ministra o milagre chegando nesta casa. Senhor, nós oramos neste momento, Pai, porque cremos, ó Deus, que essa noite é noite de milagres, é noite de sinais, é noite de prodígios, é a noite, ó Pai, que o Senhor quebra, Pai, toda essa ação do maligno que faz com que esta pessoa fique aprisionada, pessoas que estão presas na sua mente, pessoas, ó Pai, que não conseguem romper em Deus, pessoas, ó Pai, que não conseguem alcançar, ó Deus, os seus objetivos, que desistem pelo meio do caminho, porque afinal de... Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma noite diante de Ti. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e continuará a fazer no nosso meio. Eu creio que muitos serão, ó Deus, os testemunhos daquilo que o Senhor fez aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, possa operar em cada família, em cada vida que está aqui e aquelas que nos acompanham através, ó Deus, dos canais de comunicação. Que o Teu Espírito Santo possa mover, ó Pai, poderosamente sobre cada vida. Senhor, nos leva de volta aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, debaixo da segurança do Senhor. E que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos nós hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, querido. Vá em paz, que Deus abençoe. Cumprimente pelo menos 3 pessoas aí perto de você, em nome de